se deixa tudo para a Deus seguir. Não se tem ideia de onde Ele vai nos levar. A vida passa a ter o hoje só, o amanhã dele depende, só nos resta confiar. Estar aberto ao novo a cada dia e amar os que Deus quer ao nosso lado e seguir. Se Deus é o nosso tudo, nada há de faltar. Ele nos ama e sustenta, nos dá força e alegria. Nada me falta. Deus sabe o que é bom pra mim. Eu abro mão dos meus sonhos pra Deus sonhar em mim. Preciso me esvaziar. Deus sempre cuida de mim. Ele me ama demais. Deus sabe do que preciso. Eu sou tão feliz assim, eu não posso mais olhar atrás. Sou tão feliz assim, podemos dizer, somos felizes assim, porque é feliz quem realiza a sua vocação, essa frase tão conhecida e que tem tanto sentido, e é por isso que nós estamos aqui, entregando a nossa vida na vocação que Deus nos chamou, e acredito que você também já tenha discernido, encontrado, e se ainda não, abra bem os seus ouvidos, o seu coração, que com certeza Deus quer falar com você, como falou com a gente, né, Rafa? Boa noite. Exatamente, gente. Vocês viram aqui que a felicidade abunda nessa pessoa. Não, minhas dancinhas só em partes, só em partes foi. Mas é verdade, você pode estar se perguntando, o que é vocação? Você sempre ouviu falar sobre vocação? O que é um chamado? Essas perguntas que vão nos provocando uma inquietação, né, no coração. Gente, qual é o sentido da minha vida? Há um desígnio sobre mim? O que você fala sobre isso, Jorge? Seja bem-vindo. Obrigado, Rafa. Boa noite, vocês estão acompanhando a gente. Exatamente falar sobre isso no programa Revolução Jesus. O que me leva a largar a minha vida, a dedicar a minha vida a Deus? Quais são as coisas que muitas vezes, né, a gente não consegue viver bem, que atrapalham esse chamado? Tudo isso a gente vai descobrir hoje aqui no Revolução Jesus, e a gente quer que você faça essa experiência com Deus, um encontro com Deus, através aqui do programa, que te faça perceber de fato o que é vocação, como viver uma vocação, através da nossa vida, né? Muito bem, e estamos na série Eros, né? Nós estamos nessa maratona aí, já estamos no 4º capítulo agora, né, da série, e São João Paulo II contribuiu e contribui muito, né, falando do discernimento vocacional, essa série que tem como propósito aprofundar ainda mais na teologia do corpo, e São João Paulo II, quando fala do amor, não tem como desvincular, né? Porque a gente vai entender que viver a vocação é uma forma de viver o amor, né? O chamado universal. Todos nós temos a santidade, e aquele que ama se torna santo, e quanto mais santo nos tornamos, mais amamos, né? Então as coisas estão interligadas. Então fica com a gente, e é claro que a gente quer a sua participação aqui conosco, entendeu? E é o seguinte, hoje você que interagir conosco de maneira muito fácil, só você tirar uma fotinho acompanhando aqui o programa Revolução Jesus e pôr aí uma frase no Stories definindo o que é vocação para você. Responde lá, coloca essa descrição, marca o Revolução, e aí nós vamos estar sorteando no final do programa o livro Vocação, um desafio de amor, livro do Padre Jonas Abib, que tanto ajudou, me ajudou inclusive, a entender melhor o que é vocação, a encontrar a minha vocação. Então esse livro vai estar sendo sorteado no final do programa para aqueles que interagirem conosco. Também no Big Feed, né, Rafa? Exatamente. Então você também pode ir lá, a gente deixou um card no nosso feed e você coloca, a gente quer saber o que é para você, o que é vocação. Você se sente chamado a alguma coisa? Você já descobriu aquilo que é a sua vocação hoje? Quais são os seus propósitos? Ou você está aí meio perdido, né? Não sabe para que lado que vai, se eu vou para lá, se eu vou para cá. Então, qual que é a sua vocação? Jorge, João Paulo também fala para nós aquilo que é vocação? Tem alguma coisa assim, teologia do corpo, vocação, tem alguma ligação nisso? Tem tudo a ver, né? Primeiro porque a teologia do corpo, ela vai exatamente falar, como você falou no começo, desse amor, que é do amor doação. Toda vocação nasce de uma doação. E a partir dessa experiência do amor doação,
que está presente no corpo. Então, naquilo que é a nossa corporeidade, São João Paulo II vai falar na teologia do corpo, que há em nós uma marca, um sinal impresso no nosso corpo, na nossa vida, em que nós somos chamados a viver o amor. E aí ele vai destacar de forma muito particular 2 formas desse amor-doação, dessa forma de viver a vocação, que aí você vai ver daqui a pouquinho, né? Vai ver o Padre Diego depois com o VT explicando para você. Não vou dar spoiler, mas ele apresenta essas formas de como viver esse amor-doação, como é ser vocação. Exatamente. Não tem como pensar em vocação, Tiago, se não pensar na outra pessoa. Porque não tem sentido viver uma vocação só para mim. Verdade. É uma doação, é encontro da outra pessoa. E o que o pessoal está dizendo? Ó, tô mostrando aqui o livro que a gente vai sortear no final, tá bom? Tá aqui para você lembrar da capa dele. Super indico esse livro, viu? É maravilhoso. Não, ajuda demais, demais, ó. O pessoal tá interagindo aqui com a gente. Ó, Wesley Barbosa, que demais, tô aqui já ligadinho, ansioso pelo tema de hoje. Obrigado, Revolução Jesus, por estar nos presenteando com essa série que está sendo simplesmente uma bênção. E o Wesley já ganhou um livro nosso, eu lembro que ele já foi sorteado. Que bom. Tá ali, ó, marcando presença. Concorrendo de novo, hein? A Liz disse para nós, todos temos nossos dons e talentos. Cabe a cada um permitirmos vivermos. O Gui Augusto, vamos lá. A vocação vai além de um simples chamado. É o plano que Deus que sonhou para cada um de nós desde toda a eternidade. Eu estou trilhando para o matrimônio. Que bom. Não basta descobrir, né? Você vai trilhar um caminho para a concretização do seu estado de vida. Precisa uma decisão, né? Não basta só você saber qual que é a sua vocação, precisa você decidir vivê-la concretamente. E a Deisilena, a vocação é cumprir o que Deus quer de mim. Vai interagindo com a gente aqui, @Revolução Jesus, para você comentar no nosso card e também marcar no Stories, tá bom? Definindo o que é vocação para você. Mas boa noite, Christian, que bom tê-lo aqui com a gente. Mais uma vez, está mudo, né, Christian? Está sem microfone aqui, mas os seus dedos falam, isso é tranquilo. Não seja por isso, o problema é resolvido. Isso muito bem, gente, nesse momento. Que bom. Inclusive, o Christian também, né, que já concretizou a sua vocação, né, Christian? E também é membro da comunidade de Canção Nova. Isso mesmo. Graças a Deus, eu descobri essa vocação, né? E é justamente isso. Primeiramente, é um chamado à santidade. No meu caso, é um caminho a ser trilhado no matrimônio, junto com a minha esposa, e nós fazemos parte da comunidade Canção Nova, como membros do segundo elo, né? E então, realmente, eu vejo que o carisma, a vocação à Canção Nova é a nossa via de santificação também, né? Legal, dentro de todos os princípios que o Padre Jonas colheu de Deus, né? Sim. Então, são realmente vias de santificação. Então, esse é o nosso desejo, chegar juntos no céu, né? Não adianta chegar só um, né? Claro. O casal é chegar juntos. Leva pro céu. Quanto tempo já de comunidade Canção Nova vocês têm, Christian? Desde 2006, faz as contas. Faz os seus cálculos aí em casa, viu, gente? 2006 Faz a até enquete, agora. né? Faz a enquete. Mas que bom, mas é uma longa, boa estrada já aí. É um tempo suficiente para perder, né? A gente já somos definitivos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, e fica aí a dica, né? É um programa de provocação, né, Pedro Pinheiro? Já também aqui, bem-vindo. Tava aqui à vontade, não é verdade? Que bom, a casa é sua. Pois é, a casa é nossa. Muito obrigado, muito bom estar aqui. De novo, né? Eu vou revezando, às vezes eu canto, às vezes mas é muito bom, muito bom. Muito bom estar aqui falando de vocação para você também. Que bom, vamos lá, Pedro. Quanto tempo já de comunidade, Pedro? Aí eu tô no sétimo ano. 7º ano de comunidade, isso. E o Pedro também, né? Hoje namora. Hoje eu namoro a Amanda. Aí, né? Aproveita e manda um abraço pra ela, né? Meu amor, cadê você? Você deve estar aí. Aí, cadê você? Um beijo pra você. Viu? Namoro a Amanda. A gente faz 2 anos de namoro agora em setembro, né? De história total dá 3 anos já. Que legal. Muito bem, vamos bater um papo, né? Mas essa mesa precisa ser ocupada, Rafa. Então, por favor. Você me permite? Claro, deixa você fazer as vezes aí para Porque a gente acolhê-los. não poderia falar de vocação sem contar com a presença deles também, que fazem parte aí do nosso vocacional Canção Nova. Então, seja bem-vindo, Patrícia. Pati. Bem-vinda, Pati. Que bom E ter ela também aqui com a temos aqui gente. o Por nosso favor. Wagner. Wagner também, já a figurinha carimbada aqui do Revolução Jesus, né, Wagner? Que bom, boa noite, bem-vindos, que bom tê-los aqui, né? E olha que já está bem representado aqui, né? Temos alguém que também caminha em direção já ao matrimônio, Wagner
Já tá namorando, né, Aí, Fagner? beijo, meu amor. Isso, aproveita! Acompanhando, minha amada. Legal. Patrícia já celibatária, né, Patrícia? Já fez também compromisso definitivo. Graças a Deus. Somos celibatários, Somos, né? Do lado de cá, estamos Lá de cá, celibatários, né? Nós dois, na nossa turma, são nós dois, né? Isso mesmo, a gente Nós cresceu dois, juntos, graças a somos Deus. celibatários. Muito felizes. Olha, então o papo vai ser muito bacana porque nessa diversidade há complementariedade e vai ser muito legal. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, quem fala pra gente é o Padre Diego, né, que está marcando presença aqui, acrescentando demais através dessas videoaulas, nos ajudando a aprofundar. Bem-vindo, Padre Diego. Nós somos chamados ao amor, nós precisamos então agora dar mais um passo. Afinal de contas, o que é o amor? O amor é esse sacrifício por todos. O amor é Cristo crucificado. Cristo crucificado, fazendo do seu corpo um sacrifício por nós, é a expressão máxima do que é o amor. E é lá que nós precisamos mirar para então alcançar o nosso objetivo. Por que hoje temos tanta dificuldade no discernimento vocacional? Por que hoje temos tantas pessoas com dificuldade em dar o seu sim a Deus? Talvez você seja uma delas. Porque nós, infelizmente, fomos infectados por um outro vírus, que é o vírus do egoísmo, do egocentrismo, do hedonismo, da busca por prazer. E ninguém que busque cada uma dessas coisas poderá encontrar sua vocação, porque a vocação é um chamado de Deus a serviço do próximo. O próximo é parte integrante daquilo que Deus me chamou a ser. A vocação, então, é sempre para o outro. Como, então, encontrar um remédio para essa confusão de pensamentos? São João Paulo II deu esse remédio naquele livro chamado Amor e Responsabilidade. Esse remédio é a norma personalista. Eu nunca posso olhar para o próximo deixando de ver e de lembrar que ele é uma pessoa. E é por uma pessoa ou por várias pessoas que eu encontro sentido na minha vocação. Como, então, encarnar uma vocação? São João Paulo II fala de dois caminhos, ou o celibato ou o matrimônio. Porque uma vocação é para o amor, como encarnar o amor ou no celibato ou no matrimônio. Mas e o sacerdócio? O sacerdote ama com um coração celibatário. Então, ou no celibato ou no matrimônio, vamos encarnar esse chamado, esse significado beatífico do nosso corpo. Há uma catequese na qual São João Paulo II vai falando sobre o celibato, mas ali ele dá alguns critérios vocacionais de discernimento que podem servir de grande ajuda para qualquer discernimento que nós precisemos fazer. Os passos são mais ou menos esses. Obrigado, Padre Diego, né? Daqui a pouquinho tem mais a segunda parte dessa videoaula, nos ajudando demais. É muito bonito quando a gente fala de vocação e no início do programa nós já citamos isso, não tem como desvincular do amor, né? Porque uma vocação que não seja uma resposta de amor é questionável, né? Porque eu paro e pergunto, o que me faz, né, deixar? Ilusão pensar que só deixou ou deixa quem sai da sua casa, como aconteceu conosco, que viemos para uma comunidade ou quem vai para uma congregação. Não, toda vocação porta um deixar, né? Um abrir mão, tem suas ofertas, né? Seus sacrifícios. E com a gente não foi diferente, né? Esse deixar. Mas é por causa de um amor maior, né? Que nos atraiu, que nos seduziu, que nos faz hoje estar aqui. Não é? Ou vocês discordam? É isso mesmo. É que foi tão profundo que eles começaram a se remeter assim, o que eu deixei? Nossa, vou fazer uma E diante reflexão. daquilo- Levou a refletir. Refletir, né? Pra você, Fagner, como que foi? Quais são as suas entregas para viver hoje essa vocação? É uma vocação, ela comporta aí muitos sims e muitos nãos também, né? Daquilo que a gente deixa. E sem essa compreensão, né? Sem esse sentido de amor, daquele que eu encontrei, que é o próprio amor, e por amor eu deixei para também ganhar o tudo, né? Sim. Que ele dá. Tudo isso comporta
muitas coisas boas até mesmo, né? Muitas coisas boas que, ao entregar para Deus, tudo isso se torna, ele potencializa e fazendo com que eu adentre naquilo que é a dinâmica desse amor, né? E é por esse amor que eu continuo aí dando sim, continuo correspondendo. E esse é o grande sentido, né, de corresponder com a vocação, é ter essa compreensão de que eu sou amado e que estou nessa busca aí de também amá-lo, né? Sim. Servindo, e foi isso que ele deixou aí como ensinamento, né? Ali o servir. Então, na minha vida de entrega, eu encontro esse sentido de amor. Amando meus irmãos, vivendo isso daqui, né, que é o nosso primeiro chamado. Nós estamos aqui em comunidade, e viver essa realidade de corpo, né, de fraternidade, faz com que eu vá compreendendo essa dinâmica de amar, que vai ali matando, né, o egoísmo, vai matando aquilo que muitas vezes me impede de viver essa entrega, né, esse amor. E é sentido, né, Fagner? É muito feliz essa palavra que você trouxe. É um sentido, né? É um sentido. Teresa aqui traz. E é bonito que o amor é algo tão inesgotável que existem diversas formas dele ser traduzido, né? Dele ser vivenciado. Aqui trouxemos a realidade do matrimônio, né? De um esposo que se entrega pela sua esposa, vice-versa, pelos filhos. Uma consagração celibatária que entrega, né? Oferta a sua capacidade de amar, né? Patrícia, não é uma negação ao matrimônio, pelo contrário, é uma oferta diante de um chamado. Isso é bonito, o amor que leva e que dá sentido, né? Apesar das renúncias que existem, né? Existe, bastante. E me fez recordar o meu encontro pessoal com Jesus, né? Falando de amor e falando do esposo que se entrega, né? Por sua esposa, meu encontro pessoal com Jesus foi diante da cruz e cantava-se a música Ninguém Te Ama Como Eu, né? Então, Jesus dizia, né, para mim, através daquela música, olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. E a partir daquele momento onde eu pude perceber que ninguém poderia me amar mais do que Deus, eu comecei a trilhar, lá de 2001, né? Comecei a trilhar esse caminho de encontro com esse amor, né? Com esse amor de Deus que me conquistou, que me resgatou através da cruz. Né? Então, do meu encontro pessoal com Jesus, foi assim, a gente descobre que tem uma sede de Deus tão grande, né? Então, certo, né? Eu fui para o grupo de oração e depois eu queria mais, até chegar o chamado para a Canção Nova e dentro do chamado da Canção Nova, o chamado ao celibato, né? Que era essa entrega total junto com aquele que me conquistou através da cruz. Ô Pedro, segura a peteca aí, viu, Pedro? Vou jogar pra você aí, ó. Aqui vai. Vai. Pô, Pegou aí, ó. Game. Ô Pedro, quando que você descobriu que Deus estava te chamando para algo? Tipo assim, foi uma voz, um anjo desceu e disse, Pedro, é por aqui. Como é que aconteceu? Como é que você notou? Não, Deus está me chamando, claro, hoje está na comunidade de Canção Nova, mas como é que foi essa percepção do Pedro? Minha mãe me faz essa pergunta até hoje, você acredita? É Ela mesmo? fala, Então aproveita e responder. Deus chama, então eu quero ver uma placa escrito no meu nome. Olha, a primeira vez que eu senti o chamado foi dia 11/11/2011. Ó, eu cheguei aqui na Canção Nova para um acampamento de cura e libertação com o Padre Rufus. Uma hora boa para você sentir chamado por Deus. Né? Chácara pipocando de coisa. Foi nesse dia 11/11/2011, foi a primeira vez que eu senti. Eu cheguei aqui na chácara e era um sentimento, um anjo não desceu, não foi nada assim, mas era um sentimento de pertença muito grande. Então era como se aqui fosse o meu lugar. E eu via e falava, cara... E eu começava a ver a vida dos missionários, eu falava, tudo que eu estou vivendo aqui fora já é o que a galera vive aí dentro. Então, peraí, tá acontecendo alguma coisa, por que eu estou em consonância com essa galera aí? Por que eu faço estudo bíblico diário? Por que eu rezo o texto diariamente? Por que eu vou ter sede? Eu não ia porque não tinha na paróquia, mas sede de missa diária. Por que eu faço do meu trabalho um lugar de oração? Né? Então eram coisas muito maculadas, muito escondidas, veladas. Maculadas não, veladas. Falei a palavra errada. Eram coisas muito veladas que eu não percebia no comum ali. E quando eu comecei a vir, comecei a dar nome, né? Por que Deus me levou a viver tanto com as minhas primas? Né? E ali exercitando essa sadia convivência, eu falei, caramba, tem alguma coisa aí que não é comum do todo, né? E aí eu fui começando a perceber essa consonância. Aí eu neguei, porque eu sou filho único. Mamãe estiver assistindo vai saber disso, eu neguei por muito tempo. E aí eu segurei isso por 3 anos. Aí na Jornada Mundial da Juventude, 2 anos. Aí na Jornada Mundial da Juventude, eu falei que eu só vinha para a Canção Nova se o Papa mandasse, aí ele mandou mesmo.
Aí na Jornada Mundial da Juventude ele falou assim, né? Não tenham medo de dar o seu sim para Deus. Deus não dá nada, né? Deus não tira nada, Deus dá tudo. E aí aquele negócio foi mexendo comigo, isso o Papa Bento XVI já tinha dito, ele retomou no discurso da jornada. E ele foi lembrando o chamado dele, daquele dia que ele passou em frente à igreja em São José del Flores e que ele se sentiu chamado ao sacerdócio. Ele foi dizendo, não tenha medo de dar o seu sim para Deus. Ali eu vi o Adriano Gonçalves, o Adriano estava no palco, o Adriano era meu vizinho, eu falei, cara, deu rolo nesse negócio aí, Deus está me chamando. Vou encaixando tudo, né? Vamos embora. Aí eu fui atrás, conheci, em 2014, comecei o caminho. Mas ó, depois a gente vai pegar um gancho, que o Pedro falou que eu trouxe uma coisa bem interessante para você que está querendo discernir vocação. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas o legal é que sempre é um movimento, né? A gente não para, a gente dá um sim hoje, mas aquele sim, a gente vai sendo chamada a dar todos os dias. É um constante movimento, né? E é um caminho que se trilha. Você sente o chamado, depois você vai tendo aquela inquietação em querer saber do que se trata. Depois você vai dando o seu sim e você, não, é isso mesmo, vai firmando os passos. É um caminho que se dá. E teve um clipe que o Vocacional preparou, maravilhoso, que vai mostrando um pouquinho disso, desse chamado que a gente vai tendo, desse sim, e daquilo também que Deus nos dá, né? Porque ele é rico em generosidade. A gente dá, mas muito mais a gente recebe. Então você que está em casa, dá uma olhadinha nesse clipe que tem muito para dizer para você também. E estreia, né? Vai estrear agora esse clipe. Aqui, ó, Primeira mão. Primeira mão para você. Não perde tempo, assista aí. Quantas vezes resisti, mas me deixei vencer pela força da tua voz, que insistia em me chamar. Fidelidade me pediu, coragem enxertou em mim, capacitou-me a dar passos na tua vontade. E o que me faz prosseguir é hoje acreditar que tocarei nos frutos da tua promessa. Diante das dores do deixar, não vou desistir. Maestro, tu és da nossa canção nova. Sentir de novo o sabor de querer doar a minha vida inteira pra ti, Senhor. Não olhar com tristeza pelo que deixei, mas com gratidão pra tudo que eu já ganhei. Vou continuar deixando tudo pelo tudo. Me pediu, coragem enxertou em mim, capacitou-me a dar passos na tua vontade. O que me faz prosseguir é hoje acreditar que tocarei nos frutos da tua promessa. Diante das dores do deixar, não vou desistir. Maestro, tu és da nossa canção nova. Eu não quero mais olhar pra trás, me faz sentir de novo o sabor de querer doar a minha vida inteira pra ti. Gratidão pra tudo que eu já ganhei. Vou continuar deixando. Não quero mais olhar pra trás, mas vai sentir de novo, sabe? Vai sentir de novo de querer doar a minha vida inteira pra ti, Senhor.
Tudo pelo tudo, meu Deus, que canção, né? Que inclusive leva o tema da campanha vocacional, estou certo, Patrícia? Isso mesmo. Não é? Deixar tudo pelo tudo. Tudo. E essa é a nossa música tema, que com a graça e a misericórdia de Deus, nós conseguimos concluir. Esse filho nasceu, como eu dizia aqui, né? Antes de começar, nosso filho nasceu bonito, né? Ficou muito bonito, graças a Deus, para comunicar isso, né? A beleza do nosso carisma, a beleza da nossa vocação, né? Que nós somos chamados, de fato, a deixar tudo pelo tudo. E esse tudo é esse Jesus que nos atraiu. E o garoto aqui, né? Garoto propaganda. Garoto propaganda. Que responsabilidade, né? Isso, estamos aí gravando desde o ano passado, é como a Paty falou, né? O filho nasceu e por trás, né? Quem assiste, assim, às vezes não imagina o que acontece ali na produção, no pensar e nas cenas e tudo isso muito ali pensado mesmo na evangelização, em oração, para haver um alcance para que a mensagem ela possa ser passada, né? Daquilo que é a nossa alegria enquanto consagrados, de que vale a pena deixar, ou melhor, continuar deixando aí tudo pelo tudo. E canção que é muito significativa para nós, né? No caso, para mim e para o Pedro, que somos da mesma turma, que temos aí, né? 5 anos. Gente, eu tô ruim demais da conta. E não 7, né? Tô me corrigindo. Mas quase, tá quase 7. Quase Vai 7. chegar lá, já chega lá. Eu e o Christian estamos para a par em fazer conta. Mas poder participar, né, desse clipe diante daquilo que também é a parcela que essa música tem também na minha formação, né, ali quando eu entrei na comunidade, foi ali que foi composta esse meu primeiro ano, né, ali pela Kaline e pela Amanda. Então foi um presente e esse renovar aí do sim de continuar deixando tudo pelo tudo. E não tem como você ver o clipe e não fazer a experiência de voltar na sua história, né? Você vai assistindo e ele vai falando, meu Deus, eu deixei tudo. Foi naquele momento ali que eu sentei e eu fiz as contas e aí a entrega, né? E como Deus é grandioso nisso. Sim. Jorge, e pra você, como que é fazer essa experiência? Você foi assistindo ali, lembrando da sua vocação também, de tudo aquilo que você foi deixando pelo caminho? Sim, a gente estava lembrando que a gente estava vendo lá na produção hoje à tarde, né? A gente era vendo, começando a chorar, lembrando, me colocando ali no lugar do Fagner, né? Daquilo que foi o deixar, né? Foi o dar o tudo, que realmente era tudo, a minha família, os meus amigos, o meu trabalho, né? Tudo que eu tinha construído ao longo daqueles meus 26 anos até entrar na comunidade, mas por algo que é muito maior, que é o tudo, né? Então, a vocação sempre é uma resposta de vitória de Deus na nossa vida. Então, esse tudo que exige de nós, que pede de nós, mas que ao mesmo tempo nos conduz a uma experiência que é muito maior, muito mais qualificada e que nos conduz a algo que de fato não passa, que é a eternidade, que é a vida em Deus. Então, viver um pouco disso, né? Vendo esse clipe, revendo esse clipe, ouvindo essa música. Você que está aí em casa acompanhando a gente, eu espero que também se faça essa experiência revendo esse clipe que primeira mão aqui no Revolução, mas que em breve vai estar disponível aí à torta e à direita das nossas mídias, né? O filho vai ao mundo, graças a Deus. Então, a gente queria até chamar o intervalo para ouvir um pouquinho, né, do refrão dessa música. Pode ser, Pedro? Christian? Vamos aqui, né, o cantor com a gente. Estão faltando 2, né? Mas vamos lá. Eu não quero mais olhar pra trás, me faz sentir de novo o sabor de querer doar a minha vida inteira pra ti, Senhor. Não olhar com tristeza pelo que deixei, mas com gratidão pra tudo que eu já ganhei. Vou continuar deixando tudo pelo tudo. Desde sempre Deus pensou e no ventre consagrou este simples pecador. Pelo nome me chamou e para o mundo então eu vim. Demorei, mas descobri que aqui é o meu lugar. Eu nasci pra me doar. Nada me fará voltar atrás. Nada
desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Sou de Deus e já não me pertenço. Me fará voltar atrás. Nada, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Ei, Laia, aguenta coração, né, gente? Canções que nos ajudam, nos remetem, nos provocam. Estamos aqui no programa Revolução Jesus, na série Eros, e hoje falando, claro, teologia do corpo, especificamente sobre vocação, né, Rafa? A gente quer mandar um abração. Vamos lá, Stories, ajuda a gente aqui agora. Bastantes interações. Bastante interação aqui, ó. Vamos lá, ó. Fernando Pedro. Não quero mais olhar para trás, o trecho aí da canção. Vai, Stories, vamos lá. Quem mais está aqui com a gente? Vamos lá. A Gil Ferreira, o Guilherme Mazuki, nosso irmão, que está lá em Paraguai. Gui, um abraço. E olha, inclusive, o que ele colocou aqui, ó. Esse final de Exato. semana, né, especificamente no sábado, dia 7, nós vamos ter o Provocação ao vivo pela TV Canção Nova. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Ô, gente, vamos lá. Só tá um pouquinho difícil, mas ó, ainda dá tempo de você interagir e concorrer ao nosso livro Vocação, Desafio do Amor. Do amor, vamos lá. Agora vamos lá. Quem tá aí com a Vamos gente, lá, o Zé Antônio. ó? Zé Antônio aqui com a gente. Exatamente. Abraço. Ó, Fagner, marcando presença. Deisilena Moreira, a vocação é amar e seguir a vontade de Deus. Muito bem. Fã do Jorge. O Wesley Barbosa, ligadinho por aqui, Revolução Jesus. O Milton JHS aqui também com a gente. Não se perde vocação. Richard, Felipe. a vocação é se deixar descoberto por Deus, enunciando dia a dia a vida, velho dia a dia no Senhor, encontrando A vida nova. Deus abençoe vocês. Exatamente. Rafael Arcanjo também aqui com a gente. Abraço, obrigado. S. Dar Artigos. Revolução Jesus. Agnaldo Teófilo. Tem mais gente aqui. Vocação é o chamado de Deus para uma vida de entrega total a Ele, sem reserva nenhuma. Vocação, deixar tudo pelo tudo. Entendeu tudo? Foi o Fernando Pedro. E abraço também aqui ao Ribeiro Bruno. Já colocou trecho da Gente, música, olha ó, isso. Felipe. Gente, esse povo é demais. Não perde tempo não, gente. Não. Fernando Pedro também. Abração para todo mundo. Ó, lembrando que todos que interagiram aqui conosco vão estar concorrendo o livro Vocação Desafio de Amor no final do programa. E falamos do livro Desafio Vocação de Amor. Se caso você não ganhar, você pode adquirir ele pela loja.cancionova.com. Lá você encontra muita coisa legal, muita coisa bonita. Inclusive essa camiseta que nós estamos usando, eu e a Rafaela. Exatamente. Né? Olha, gente, a gente nem combinou, viu? Mas a Não foi camiseta nada. ficou tão bonita que a gente quis vir com ela Ó, hoje. Leão da tribo de Judá. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança para vencer, gente. Abraço, Padre Bruno. Verdade. mesmo. Gente, linda essa camiseta, com uma frase aí que traz esperança para muitas pessoas. Loja.cancionova.com. A gente fala que o nosso produto também serve para evangelizar. Pode ser que você está passando aí pela rua com uma camiseta dessa e é tudo que uma pessoa precisa ler naquele dia para trazer esperança para a vida dela. Ó, e uma dobradinha boa, fantástica, eu diria. Olha, falando de leão, aqui nós temos o leão na capa da Bíblia Jovem. Que bacana, a Bíblia Jovem, no início, as páginas introdutórias trazem um método resumido da Bíblia no meu dia a dia para você aprender a fazer estudo bíblico. Então, a Bíblia, Sagrada Escritura, com uma capa super bacana e com um método também inserido nas páginas introdutórias. Faz esse combo geral aí, loja.cancionova.com, beleza? Agora é aquela hora que roda uma vinheta rapidinha de abertura, porque é a hora do papeando, o George já tá na ponta da língua e a gente volta já já. Roda aí, vai, agora, vai. E aí, Jorge, hoje deu tempo. Hoje deu tempo de entrar o VT, né? Tem que ser bem rapidinho, tem que correr na hora que roda. João, e o que você tem para trazer para nós hoje, de novo, sobre o Papa João Paulo e a teologia do culto? Então, né, a gente está falando sobre vocação, nada mais justo, nada mais adequado do que falar da própria história vocacional de São João Paulo II, né? Como muitos padres e aí seminaristas, né, que existem pela face da terra, eu não era desse jeito, tá? Mas o Papa foi assim. Enquanto criança, enquanto adolescente, ele era coroinha, servia nas missas, né? Tem muito jovem que às vezes está assistindo a gente, que desde criança brincava com bolacha Maria, alguma coisa. Vou puxar a sardinha para minha área também, tá? Falar de celibatários, falar agora também de seminário, dos padres.
Então, desde criança, ele era alguém que servia, que tinha um contato com a igreja. Isso muito, como a gente falou já no primeiro episódio, da experiência dos pais. Então, você que é pai, você que é mãe, que está acompanhando a gente, incentiva, vai colocando isso no coração dos seus filhos desde cedo. Porque desde cedo ele ia, participava, era coroinha, tinha missa frequente. E a partir dessa experiência, que começou desde criança, ele foi se interessando pelo sagrado. Mas aí aconteceu, em 1938, ele precisou se mudar da cidade de Wadowice para a cidade de Cracóvia, uma cidade bem maior na Polônia, né? E ali ele começa uma escola de teatro e também a faculdade de filosofia. E foi ali na escola de teatro e na faculdade de filosofia que ele vai começando a se abrir à experiência do sacerdócio. É interessante para nós, Canção Nova, né, que ele frequentava uma igreja salesiana. Então, nós que somos família salesiana também temos esse vínculo aí na própria história de São João Paulo II, que era a igreja de Santo Stanislau, lá na Cracóvia. E a partir daquela experiência de oração, de buscar a Deus, de ouvir a Deus, ele começou esse desejo ao sacerdócio. Mas aí veio a ocupação nazista, em 1939, e houve toda aquela perseguição, não só aos judeus, mas também ao povo polonês de uma forma geral e também à própria igreja. Então, muitos seminários foram fechados, muitos padres foram perseguidos também durante a ocupação nazista. Tem aí um santo muito importante, São Maximiliano Maria Kolbe, que foi vítima do Holocausto, né, daquela tortura que aconteceu daquela época do nazismo. Então, ele precisou trabalhar em minas de calcário e também em fábricas químicas para não ser deportado para a Alemanha. E a partir daí ele teve um contato com um seminário e ele viveu clandestinamente num seminário em Cracóvia. Então ele precisou se alimentar de Deus no momento mais difícil da vida dele, que foi aquele período da ocupação nazista e logo, praticamente em 42, quando ele perde o pai e aí ele já não tem mais a mãe, não tem mais os irmãos, não tem mais o pai, se vê sozinho no mundo e ele poderia muito bem se fechar na dor dele, mas ele faz a experiência de se abrir ao amor. Mais uma vez, João Paulo II, que primeiro viveu para depois escrever aqui na Teologia do Corpo que a vocação é uma resposta de amor. Mesmo diante da dor, ele respondeu com amor e ele passa até o fim da Segunda Guerra Mundial a viver disfarçado como um padre dentro ali da diocese para que ele não fosse preso pelos comunistas. Até aqui, lógico, em 46 fui ordenado, 58, estou colando aqui, tá, gente? Algumas datas, porque enfim é muita data. 58 foi bispo de Cracóvia, 64 arcebispo, 67 cardeal e 78 assumiu o papado por quase 27 anos, um dos maiores papados da história da igreja. Então nós encontramos na vida de João Paulo II, primeiro, essas sementes vocacionais que foram lançadas na família. Encontramos uma disposição interior dele de, diante da dor, responder de uma forma diferente e abrir-se à experiência, né, de dar a vida a Deus dentro do sacerdócio e a cada vez mais o sim. Né? A gente tem naquela parte da música que a cada dia, ir deixando tudo pelo tudo. Então ele foi assumindo, dando novos passos. Então a vocação que aparentemente pode começar muito pequena, como grão de mostarda, como está lá no Evangelho, ela vai crescendo até dar frutos, e frutos que a gente às vezes não tem nem condições, nem consciência do que vai dar. Então João Paulo II nos ensina tudo isso. Você que é pai, você que é mãe, a cultivar desde cedo a vocação aí no coração dos seus filhos. A você que está passando por experiências de dor, você pode dar uma resposta diferente em Deus. Pode dar-se em vez de consumir-se pela dor. E de sempre dando seu sim a Deus à medida que for surgindo essa necessidade. Diante de tudo aquilo que o Papa foi vivendo, né, na sua história, a gente vai percebendo um caminho de santidade. E vale lembrar que todos nós, a nossa primeira vocação é viver a santidade. Se a gente não viver a santidade, naquilo que a gente está vivendo é tudo perdido. Se a Paty não viver a santidade, primeiramente no celibato dela, não vai adiantar nada. Se o Christian não viver a santidade no casamento dele, nada adianta. Então, o nosso primeiro chamado sempre é a santidade. O que você diz hoje, Fagner, para você? Como que é viver a santidade no seu chamado? Ter essa clareza, né, do amor. E o Jorge foi falando, e você agora complementando, me lembrei de um trecho de um livro que está dentro daquilo que é a temática aí do programa, do Eros, né? É um livro do Frei Raniero Cantalamessa. O livro se chama Eros e Ágape, as duas faces do amor. Então, a parte que ele dá um exemplo do Rio Jordão. Eu nunca fui lá para Terra Santa, eu não conheço, mas ali ele vai descrevendo que o Rio Jordão acontece ali um fenômeno, né? Que se transforma em dois mares, o Mar da Galileia e o Mar Morto.
E o Mar da Galileia, todo cheio de vida, que ele alimenta ali, né, todo o Vale do Jordão, e o Mar Morto, que é morto porque não tem vida. Literalmente, ele não tem vida. Ele vai fazendo essa comparação, onde aquilo que é o amor, né? O amor que nós recebemos de Deus, e quando ele não flui em nós, acontece essa realidade como um mar morto, né? Não gera vida, não gera frutos, não gera nada. Simplesmente quando nós retemos aquilo que nós recebemos de Deus enquanto filhos, né? Escolhidos e amados, quando nós retemos esse amor, quando nós retemos essa abundante graça, nós vamos ali morrendo e não gerando vida. Por isso, você que é chamado, que é amado, que é escolhido por Deus, não retenha para si aquilo que você tão abundantemente está recebendo de Deus. Tendo essa coragem de se abrir, né? De deixar fluir, de ir ao encontro, de servir, de corresponder aí com o chamado de Deus. É deixar tudo pelo tudo, né? Tudo pelo tudo. E hoje o nosso papo continua aqui, mas quem contribui com a gente é o Padre Diego, na segunda parte da videoaula, e a gente volta falando um pouquinho dos sinais concretos, como a gente vai percebendo Deus que nos fala e os passos que nós podemos dar para corresponder à vocação. Então vamos conferir a segunda parte da videoaula e a gente já volta no nosso bate-papo aqui. São João Paulo II fala de 2 caminhos, ou o celibato ou o matrimônio. Porque uma vocação é para o amor, como encarnar o amor ou no celibato ou no matrimônio. Mas e o sacerdócio? O sacerdote ama com o coração celibatário. Então, ou no celibato ou no matrimônio, vamos encarnar esse chamado, esse significado beatífico do nosso corpo. Há uma catequese na qual São João Paulo II vai falando sobre o celibato, mas ali ele dá alguns critérios vocacionais de discernimento que podem servir de grande ajuda para qualquer discernimento que nós precisemos fazer. Os passos são mais ou menos esses. Primeiro deles, compreensão. Eu preciso compreender, conhecer aquela vocação a qual eu estou sentindo certa inquietação. Por isso, não tenha medo. Vá atrás, visite, leia, busque, veja vídeos na internet, compreenda aquela vocação. Depois, motivação da vontade. A minha vontade precisa ser inquietada por Deus. Eu não posso ir simplesmente por um mero impulso ou por um mero convencimento racional, mas por uma vontade que vai sendo inquietada por Deus mesmo a ir naquela direção. Depois, a decisão e escolha. Chega um momento em que eu preciso tomar uma decisão e abraçar aquilo que eu sinto no meu coração, que é algo bastante difícil hoje em dia, porque vivemos quase assim como numa água morna, que não conseguimos nunca dar aquele passo decisivo, mas ele é necessário para esse discernimento. Depois ainda, a importância de refletir sobre a ressonância daquele dom. Tenho dúvida se Deus me chama ao celibato, tenho dúvida se Deus me chama ao sacerdócio, tenho dúvida se Deus me chama ao matrimônio, tenho dúvida se Deus me chama à comunidade Canção Nova, tenho dúvida se Deus me chama a uma ordem religiosa. Eu, depois que seguir todos aqueles passos, preciso ver se aquele dom, à medida que eu vou vivendo ele, ressoa no meu coração. À medida que eu vou fazendo ele presente no meu dia a dia, ele ressoa dentro de mim? Eu me sinto identificado? Eu me sinto encontrado? Se sim, eu estou pronto para chegar ao momento final, que São João Paulo II chama de fundamental situação. A fundamental situação da minha vida é ser um homem celibatário que se fez padre por amor a Deus, ao reino e ao povo que me foi confiado. Essa é a minha fundamental situação. E aqui eu me encontro, e aqui eu me faço feliz, aqui Deus me faz feliz. E assim, cada vocação vai encontrando a sua fundamental situação, sem medo da vontade de Deus, porque Deus não nos tira nada, mas nos dá tudo. A teologia do corpo vai, então, ser um bom caminho, um bom roteiro de discernimento, para que eu entenda que eu fui chamado ao amor.
Vamos concluir esse episódio ainda com um escrito de São João Paulo II, do documento Redemptor Hominis, no qual ele fala: o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível, e a sua vida é destituída de sentido se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, se o amor não é experimentado e se não o torna seu próprio, se ele não lhe participa vivamente. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E lembrando você que toda terça-feira a gente tem conteúdo exclusivo no Instagram. Acabou o programa, na terça-feira, no outro dia, tem conteúdo novinho para você curtir lá. E falando de vocação, o padre está falando para a gente de alguns critérios para reconhecer os passos que a gente precisa dar na nossa vocação. Padre, você trabalha no vocacional hoje. E para quem se sente chamado a fazer uma experiência com a vocação, com o carisma Canção Nova, quais são os passos que eles precisam tomar? Ele falou uma palavra muito interessante, que muitas vezes as pessoas levam para um lado mais negativo, mas geralmente quando eu converso com as pessoas sobre o vocacional, eu digo que ela é muito positiva, que é a dúvida. Então a dúvida, ela nos movimenta para uma ação, né? Então se você tem dúvida, se você sente aí essa ressonância com relação à Canção Nova, que tem um carisma próprio, uma identidade própria, você envia um e-mail para vocacional@comunidadecançãonova.com. É o nosso e-mail, nós vamos ali receber o seu testemunho. Muita gente pergunta o que eu escrevo, né, no e-mail vocacional. Você vai falar da sua experiência, porque uma vocação, ela nasce em primeiro lugar de um relacionamento com Deus, né? Deus vai ali suscitando, vai trazendo experiências, né? Que te identificam com aquele carisma, com aquela vocação. Então, se existe aí no seu coração essa dúvida, essa inquietação, como o Pedro quando esteve aqui na Chácara Santa Cruz, ou você quando vai em uma das nossas frentes de missão no Brasil ou fora do Brasil, se você sente essa inquietação, se tem essa dúvida, já é um bom sinal para entrar em contato com o Vocacional Canção Nova, vocacional@comunidadecançãonova.com, e nós vamos ali direcionar você a viver essa experiência de identificação, porque na verdade aquele que é Canção Nova, ele se descobre Canção Nova quando ele vai se aprofundando no conhecimento desse carisma, que é lindo. Então, se você quer fazer essa experiência, nós estamos aqui para receber. Paty, uma coisa que me ajudou muito a entender e a corresponder, né, com o chamado, até uma dica aí para quem está acompanhando e tem essa dúvida vocacional, não tem como a gente querer ser extremista, né, tipo assim, eu já quero. Qual que é a congregação mais rigorosa? Os cartuchos? É uma dessas, né? Sei lá, comecei meu canto pessoal, eu já quero, assim, viver aquilo que é algo muito específico, né? Mas antes, aquilo que precede ainda esse movimento do específico, precisa viver aquilo que é o comum de todo cristão, né? Sim. Então, aquilo que é a missa, a vivência, ali como o Pedro foi trazendo, né, na experiência que ele foi vendo no trabalho, que ele foi constatando, e ali foi vendo que precisava, que tipo assim, eu tô vivendo isso, mas dá para ter mais, né? Enfim, então parte daquilo que é o comum, que aí é a partir disso que a gente vai vendo ali o nosso específico, que acaba muitas vezes na inquietação ali vocacional, a gente já quer, sei lá, já imagina algo assim, aquela coisa bem extrema e muitas vezes acaba se perdendo ou desanimando. Sim. Porque não conseguiu viver aquilo que é o básico, né? Ali aquilo que é o simples, digamos assim. Até porque é algo muito concreto de olhar para si, né? Não tem como a gente descobrir uma vocação do que não olhar para si. A gente precisa olhar para nós mesmos e identificar aquilo que Deus já colocou em nós como sinal do chamado que Ele nos fez, né? Então, existe um desígnio de Deus sobre nós, então não tem como ir ao encontro de Deus sem olhar para si mesmo também, né? Porque Deus já imprimiu em nós esse chamado, essa vocação, e a gente precisa só descobrir, né, o que Deus tem para nós, para que Deus nos criou, né? Ele tem um desígnio sobre nós, e isso é muito próximo bom. de Deus, né? Por isso Próximo que o Fagner de Deus. trouxe. Porque quando eu me aproximo dele, as coisas vão ficando mais claras, mais nítidas. Eu vou conseguindo ler os fatos, eu vou conseguindo perceber se ressoar. E olha, uma coisa que você trouxe interessante, né? A dúvida, né? Ela gera uma resposta, eu quero buscar uma resposta. E se você não der essa resposta, se você não for atrás,
essa perguntinha que não é respondida, uma hora ou outra ela vai aparecer na sua vida, né? Então, por isso eu sempre digo uma coisa muito simples. Ai, mas eu não sei se é ou se não é. Faz o caminho, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Porque se não for, você com tranquilidade vai dizer, não é, e vai viver a sua vida e vai seguir outro caminho. Se for, você vai se encontrar. Agora, se eu não dou o passo de fazer um discernimento, eu vou carregar aquela dúvida depois lá na frente, quem sabe seja tarde para mim poder, né, discernir. Gente, vocação, vocês precisavam de uma série só para falar de vocação, né? Mas como o tempo é curto, eu vou me dirigir aqui ao nosso querido George, que já está aqui pronto, né? E o microfone aqui, por favor, vamos lá. Porque afinal de contas a gente prometeu e agora a gente vai saber quem vai levar o livro. Isso, mas antes da gente fazer só o sorteio, só lembrando aqui, nesse final de semana, né, Paty, dia sexta e sábado, sexta às 8 horas da noite com a missa, e sábado o dia todo a gente vai estar tendo provocação pela TV Canção. Você não pode perder, programação toda especial para você entender, né? O primeiro passo lá que o Padre Diego falou, conhecer. Então você vai conhecer um pouco daquilo que é a vocação Canção Nova. O pessoal do vocacional geral vai estar lá, vai ter pregação, vai ter momento de oração, enfim. Você não pode perder nesse final de semana, tá ok? Mas, como o Marcon falou, vamos aqui na velha caneca de São João Paulo II, né? Para descobrir quem ganha hoje o livro do Padre Jonas Vocação, Um Desafio de Amor. Tchan, 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 tchan. Quem vai ganhar é o Tom Lima. Ele fez agora há pouco um stories. Tom, depois a gente vai entrar em contato com você para você receber esse livro do Monsenhor Jonas Vocação, Desafio de Amor. E se você não ganhou, loja.cançãonova.com para você adquirir esse livro. Né, gente? Fica aí a dica, né? Você vai ficar sem o livro, né? Mas que bacana. Então, dia 7... 7 de agosto agora, você vai poder acompanhar. No dia 6, né? No dia 6 já é a abertura? Missa de abertura às 8 horas, né? Com o Padre Adriano Zandoná, se eu não me engano. Isso, o Padre Adriano Zandoná. Muito. Eu estarei lá também. Juliana de Paula. Encontrar aí, todo mundo reunido, né? Pedro, valeu, obrigado, meu irmão. Ah, de nada. Pela Disponha. presença aqui sempre. Precisar... Gente, uma correia, ó. Agora eu vou olhar, vamos apontar pra mim, ó. Aí, ó. É sempre um prazer estar aqui no Revolução Jesus, estar com você. Ainda mais falando de vocação Canção Nova, né? Beleza. Que bom. Christian, obrigado, viu? Obrigado mesmo. A gente tem por aqui aquele alôzinho, mas ó... Valeu! A gente encerra o programa aqui, mas hoje, né, nós vamos continuar agora através de uma live. Então você já pega aí, cola no celular, no seu smartphone para acompanhar essa live no @Revolução Jesus, onde nós queremos rezar, né? Vamos sair cantando e aí a gente já vai emendar, linkar aí essa live para a gente poder rezar pelas vocações, pela sua vocação. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Obrigado, Patrícia, obrigado, Fagner. Valeu, Rafa, Jorge, estamos juntos. É feliz quem realiza a sua vocação. Não tenha medo, apenas queira aquilo que Deus quer e nós vamos ser muito felizes. Valeu! Desde sempre Deus pensou e no ventre consagrou este simples pecador, pelo nome me chamou e para o mundo então eu vim. Demorei, mas descobri que aqui é o meu lugar. Eu nasci pra me doar. Nada me fará voltar atrás. Nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Nada me fará voltar atrás. Nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Sou de Deus e já não me pertenço mais.